Saudação a você que neste momento me escuta. Desejo a graça e a paz de nosso Pai eterno e a de seu Filho, nosso Salvador. Estou aqui para fazer uma consideração a uma pergunta que me fizeram e acredito que deva falar sobre isso, até porque muitos que conviveram comigo dentro da religião me fizeram essa pergunta. E a pergunta é: por que você deixou a igreja? Na realidade, eu não deixei a igreja considerando que faço parte do corpo do Salvador, Filho do Pai Eterno, que tem em sua igreja, a igreja dele, todos aqueles que confessam que nele crê. Então, na realidade, eu não abandonei a igreja do Salvador, porque eu entendo que o meu corpo é a igreja do Salvador, é onde ele habita. Mas também entendo que quando alguém fala em igreja, e como eu também fui ensinado assim, desejo dizer que desde criança fui levado para a chamada igreja, na compreensão sempre de que lá estaríamos adorando ao Pai, escutando a voz do Pai, do Filho, e assim fui crescendo nessa consideração, nesse entendimento. Mas, como diz Paulo, quando eu era menino, eu entendi as coisas de menino. Depois que eu cresci, me fiz homem, passei então a entender as coisas do homem mais maduro. E na realidade, o que acontece e o que aconteceu comigo foi justamente dentro da própria religião, da chamada igreja, que logicamente tem uma denominação, e não é o caso de eu falar aqui qual é a denominação, não importa. O que importa é que eu participei realmente por mais de 50 anos de uma denominação religiosa e que não desmereço, acho até que foi providência divina, para que eu pudesse, logicamente, chegar a uma maturidade espiritual. E o que acontece em muitas das denominações é que nós somos lá ensinados em muitas coisas. É falado um pouco da verdade e também é falado de muitas inverdades. Mas eu não desejo aqui polemizar, dizer o que está errado, o que foi dito de errado, mas o que eu desejo dizer é que na compreensão das palavras do Salvador, nós começamos a perceber que o que se falava não edificava espiritualmente. E por não edificar espiritualmente, nós então passamos a entender que deveríamos alertar sobre aquilo que estava indo na contramão dos ensinos do Salvador. Mas, logicamente, nem sempre
os religiosos, eles gostam de ser confrontados, porque toda denominação ela tem uma estrutura física de um clero, de um corpo eclesiástico, que sempre é falado que tem que ser respeitado, que tem que ser obedecido, porque eles que são as autoridades dentro dessa denominação. Então, nós começamos a perceber que o que estava ali se falando, o que estava se colocando, não eram coisas que estavam totalmente sendo ensinadas com base nos ensinamentos do Salvador. Então, eu não quero jamais, como diz aí fora, cuspir no prato que comeu. Não, eu não quero isso. Eu considero todos aqueles que lá estão, mas também não posso desconsiderar o que o Salvador fala em meu coração e que fala no coração daqueles que desejam seguir somente o bom pastor. Então resolvi sim deixar o chamado sistema religioso e entender, mas também quero dizer que antes de deixar, eu tentei alertar aqueles que lá estão de que deveriam voltar ao puro evangelho, à sã doutrina ensinada pelos profetas, os verdadeiros profetas, depois pelo único e bom pastor, o Salvador, e depois pelos apóstolos, que também, através do Espírito Santo, falaram. Então, eu tentei sim, mas como Paulo diz, em Gálatas 4,16, por acaso me fiz vosso inimigo porque vos disse a verdade? Porque o que nós presenciamos dentro das denominações, infelizmente, muitas coisas vão na contramão dessa sã doutrina, do puro evangelho, do puro ensinamento e apenas dos ensinamentos do Salvador. Muitas outras coisas entram. Entram liturgias, rituais, regras, normas e tradições que fazem com que o povo eles deem mais valor a tais coisas do que o puro e simples evangelho. E isso, logicamente, ele atrapalha em muito, porque começam então as dissensões, as brigas, as desavenças. E não é uma coisa que é agradável aos olhos do Pai. Então, eu tenho para mim o seguinte, as palavras do Salvador. Primeira palavra, eu não digo primeira, mas é aquela que ele deixou forte para nós e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, ele é o caminho. E não há caminhos para chegar ao caminho. Há o caminho, que todo aquele que pedir e buscar e bater vai achar. Mas é direto com o Salvador. O Salvador é o caminho. E não há caminho para chegar ao caminho, como as denominações agem e fazem. Venha para cá, porque aqui é que você vai a Jesus, né? Aqui é que você vai conseguir a salvação. Não existe isso, né? Existe um Salvador, que é o único caminho. Ele diz que é a verdade, porque nele está toda a verdade. Em mais nada, fora dele, fora de outras coisas que falam, que fazem, é tudo inverdade. E somente ele é que pode dar a vida eterna. Nenhum ser humano
nenhuma instituição, nenhuma denominação pode dar a salvação, a vida eterna a quem quer que seja. Então, essas primeiras palavras, não é? Eu não vou falar aqui também de versículos, de capítulos. Eu acho que essas palavras são do Salvador. Quem quiser encontrar lá nas Escrituras, procure, está lá. Mas eu não vou meter aqui a versículos, a capítulos, né, para dizer, procure aqui. Não, você mesmo que está me ouvindo, pode ouvir, pode buscar lá nas Sagradas Escrituras aí o que o Salvador diz. E outras coisas também que ele nos diz, que eu baseio a minha saída do sistema religioso. O Salvador diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Qual é essa voz? É dos ensinamentos dele. Somente dos ensinamentos dele. De mais nada. Não entram outras coisas. Outras coisas são acrescentadas. E essas coisas acrescentadas para nós não vale a pena. Só causam discórdias. Só causam cargas nas costas das pessoas. É tão simples ouvir a voz do Salvador dizendo para nós, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. É só isso que eu peço a vocês. Então, como eu ia dizendo, né, há 50 anos ou mais, eu vivi dentro da religião. E vivendo dentro da religião, logicamente, segui muitas coisas achando que era verdade. Mas aí vem a voz do Salvador e diz para meu espírito, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Das inverdades, das mentiras contadas, das mentiras inventadas, de criação, de denominação, de instituição de um corpo eclesiástico, de rituais, de liturgias, tudo criado pelos homens. Isso vem lá de trás. Então, quando você passa a ouvir, a ler o Evangelho, o puro Evangelho, logicamente o Espírito Santo do Pai Eterno, ele te leva a conhecer a verdade. E a verdade é o Salvador que nos veio trazer este belo e simples Evangelho, que é o oferecimento da vida eterna no seio do Pai Eterno, para todo aquele que crê nisso, que Ele existe e que Ele quer te dar essa terra prometida, essa vida eterna. Eu vou indo, fazendo por parte esses vídeos. Esse aqui vai ser a parte 1, e nós vamos aos poucos considerando o porquê que eu me afastei da religião, mas não me afastei dos irmãos que amo, que está em meu coração e no meu entendimento. Não me afastei da fé no Salvador. Apenas resolvi me afastar, porque não fui bem aceito, como geralmente é, quando se fala a verdade no meio religioso. Então, nós vamos continuar. Esse é a primeira parte, e vou continuar num outro vídeo áudio, conversando com você, que está me emprestando seus ouvidos e quer ouvir as minhas considerações. Até o próximo momento, então. Graça e paz para você e toda a sua família.